O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Parte Pino! ¡Qué vittoria! ¡Qué vittoria! Non lo so che ha segnato, ma chi se lo sa? Tardelli! Olá a todos, eu sou Caio Bittencourt e estou aqui com o podcast da Cautiopédia número 51, que você nos ouve na nossa parceria com a Central 3 e no seu tocador de podcast favorito e que nos assiste graças à nossa parceria com o Nosso Futebol. Hoje, excepcionalmente, não é uma mudança de carnaval, não é uma maluquice, mas como o nosso querido grande apresentador Anderson Moura não está entre nós, foi dar uma viajadinha por aí no Brasil, acabei encontrando com ele, dando um abraço nele nessas andanças por aí, eu cumprirei esse momento ritualístico de falar sobre o que a gente mais gosta, falar sobre o calcio, sobre o futebol italiano, e eu não estou sozinho nessa. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. Primeiro, com o nosso velho parceiro de estrada, querido Nelson Oliveira, um dos grandes responsáveis pela Cautiopédia. Nelson, o que você traz de destaque inicial? Eu vou trazer de destaque inicial que o Anderson tá de chinelinho aí, né? Tá passeando pelo Brasil aí de férias. Enfim, né? Mas o que eu posso trazer de futebol é que a gente entrou numa semana de Vuk Vuk na onda maluca aí. Já entrando de tudo a ver com o carnaval, com o ritmo do verão, que a gente vai ter, enfim, né? Tivemos mudança na liderança da Série A, um monte de times caindo nas competições europeias, e a gente vai ter o confronto direto entre Inter e Napoli, né? Então, uma semana bastante agitada pela frente. E convenhamos que, assim, um grande desafio, até falando de bastidores normalmente, é difícil você fazer previsão para 15 dias quando os assuntos vão atropelando. Principalmente, às vezes, o time vai rodando, o time vai classificando, e para destrinchar tudo isso, trouxemos um velho parceiro de estrada, um grande parceiro da Cautiopédia, e que hoje nos seus perfis, nas redes sociais, onde você tiver, tá no Twitter, siga o Jogo Direto, tá no Blue Sky, siga o Jogo Direto, Threads, Instagram, onde você tiver, siga o Jogo Direto, porque está aqui o nosso convidado de hoje, um camarada que já escreveu conosco na Cautiopédia, que hoje comenta as competições europeias na KZTV, tanto Europa League quanto Conference League, tá lá principalmente no Euro 360, que eu adoro, é a melhor maneira para ver vários jogos ao mesmo tempo, do nível de Vuk da corrida maluca, como é que é esse negócio aí que o Nelson citou, e ele está aqui conosco. Hoje ele está aqui. Henrique Matias, meu querido, o que você traz de destaque inicial para nós? Muito bom ter você aqui com a gente. Um abraço, Caio, um abraço, Nelson, um abraço a todo mundo que está vendo ou assistindo aqui a gente. É uma honra finalmente participar aqui do podcast com vocês. O Cautiopédia me abriu portas, eu sou muito grato sempre você. E meu destaque inicial, puxando um pouco de sardinha para a Liga Europa, que eu tenho acompanhado tão de perto, é a Roma, que vem jogando uma bola muito redonda. O Ranieri transformou a equipe numa fortaleza no Olímpico. Ou o chaveamento não era simples, ou ia ter o derby de Lazio ou a Atlético Bilbao, acabou sendo o Atlético, que vai ser um dos grandes confrontos, mas eu acho que essa Roma está pronta para aprontar na Liga Europa e é o meu destaque inicial. Time entrosado, é isso aí. Do fim das contas, a gente estava planejando aqui citar a Liga Europa no começo e antes de partir para o campeonato, a gente vai começar com esses confrontos de Liga Europa e Conference e Champions e falar dos 4 times, citando em clima de Oscar, que ainda estão aqui. Aí debate pronto, vamos para ver de qual confronto. Nelson, o que você acha desse Roma e Atlético? Dá para dizer que é uma pedreira para Roma, que é um confronto de favoritos muito precoce, considerando o ritmo que o Atlético está na própria Europa League e no Campeonato Espanhol? Ou de certa forma, com esse desempenho, a Roma também tem que focar no campeonato? O que você vê dessa eliminatória? Então, pra quem não lembra, né, Roma e Atlético Bilbao se enfrentaram na primeira rodada da Liga Europa, né? Foi um jogo que aconteceu no Olímpico, foi empate por 1-1, a Roma teve dificuldades naquela partida,
enfim, acabou empatando no fim, né? E é um jogo, assim, como você falou, é um confronto muito pesado para a fase de oitavas de final, né? É um novo ingrediente, né, assim, que a gente pode ter dessas competições da UEFA nessa temporada, nesse novo formato, é que a gente está tendo muitos confrontos pesados com uma frequência um pouco antecipada, né? Então, esse confronto entre Roma e Atlético Bilbao é um deles, né? Para quem não acompanha muito o Campeonato Espanhol, o Atlético Bilbao está em zona de Champions League, né? Está na quarta posição, ali não tão longe até dos 3 times que brigam pelo título, né? Barcelona, Atlético de Madrid e Real Madrid. O Atlético Bilbao está a apenas 5 pontos do Atlético de Madrid, que é o terceiro colocado no momento, e apenas 6 da ponta da tabela. E ficou na segunda posição, né, da Liga Europa, da fase de Liga. Então, de fato, é um confronto muito complicado. E a Roma chegou num momento de temporada que é crucial, que de fato, como você falou, talvez seja a hora de focar no campeonato, porque a Roma está conseguindo ter regularidade no campeonato italiano. Estava muito distante, né? A gente falou aqui várias vezes de uma Roma que podia até lutar contra o rebaixamento. Estava muito mais perto da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para competições europeias. E agora está apenas 1 ponto de Milan e Bolonha, 2 pontos da Fiorentina e, enfim, né, já colou ali na zona de classificação para competições europeias. A grande questão é que a Roma teria que, já está um pouquinho distante da Lazio, né? A Lazio, que é a quinta colocada, tem 7 pontos a mais. Então, pensando em competições europeias, em disputar uma competição europeia novamente, seria, assim, desconsiderando a Conference League, né? Porque a Roma já venceu, mas não creio que seja o objetivo da Roma tentar vencer a Conference League de novo. Acho que a Roma entrou a temporada querendo jogar a Champions League, já ficou mais difícil agora para jogar a Champions. Seria necessário realmente vencer a Europa League, está um pouco mais distante ali, né, do pelotão de Champions, mas jogar a Europa League talvez fosse algo um pouco mais aceitável, só que aí precisaria ser a 6ª posição. A 5ª posição necessitaria de uma queda de rendimento da Lazio, e a gente não imagina que isso possa acontecer no momento que a Lazio, apesar de ter dado uma certa freada, né, nos últimos tempos, ainda é um time que, se a gente for pegar o todo, é um time muito regular. Talvez o que a Roma possa se aproveitar da Lazio é que a Lazio vai jogar também em Liga Europa, e aí sim, acho que a Lazio deveria focar na Liga Europa porque foi a primeira colocada na fase de Liga. Enfim, eu acho que o Ranieri vai ter um trabalho aí para poder entender como vai ser essa disputa. Então, como pelo menos é uma disputa agora em jogos de ida e volta, né, ao contrário do que foi na fase de Liga, né, jogo único, então isso pode fazer com que a Roma tenha um pouco de pensar jogo a jogo, né, para ver o que é que vai fazer contra o Atlético. Certo. E agora, repassando a pergunta para o outro lado da capital, para Formelo, para o nosso querido Rick. O que você acha sobre esse Lazio e Vitória Pilsen? O Vitória Pilsen é um adversário acessível ou, de certa forma, não se pode pensar em cair na pegadinha que aconteceu na Champions League com a Atalanta, contra um Brugge que parecia simples, um Feyenoord que parecia em crise, um PSV acessível, ou a Lazio tem que tomar cuidado? E uma outra pergunta através disso também. A Lazio pode focar inteiramente nas Copas como um projeto de temporada? A Lazio pode pensar assim num sonho de títulos? Ou isso prejudicaria a luta pelo G4 com o Juventus, com Bolonha e Milan e toda essa turma? Assim, começando pelo Vitória Pilsen, eu acho que não dá para subestimar, mas a Lazio é muito favorita, é bem mais time que o Vitória Pilsen. O Vitória Pilsen é um time muito físico, tem 2 centroavantes muito altos, e a Lazio de vez em quando tem problema em marcar centroavante alto, cruzamento na área, mas de resto a Lazio é muito mais time, vem jogando bem, uma equipe que coletivamente muito acima do que eu esperava no começo de temporada. Eu gostei muito do mercado da Lazio, acho que foi um mercado que fez muito sentido com o treinador que eles contrataram, mas não esperava esse nível de jogo, e acho que também a questão da eliminação de Milan, Atalanta e Juventus na Champions pode mudar um pouco o foco da Lazio na temporada, porque o 5º lugar não vai render Champions League, quase impossível a Itália ganhar a vaga extra como foi na temporada passada, então a Lazio pode pensar que a Liga Europa é um caminho mais acessível do que essa briga pelo G4 em si. Vamos ver como vai trabalhar isso o Baroni, mas eu acho que a Lazio tem muita condição de brigar pelo título. Caiu ali num chaveamento que eu gostei para eles. O Vitória Pilsen tem que ter cuidado, mas a Lazio é muito favorita. É papo de 80-20. Assim. A diferença entre pegar Roma e Vitória Pilsen era muito grande.
grande, e a Lazio deu sorte, e agora é saber jogar com isso, jogar com favoritismo, talvez encaminhar um ótimo resultado no primeiro jogo, para abrir espaço para mandar força total no campeonato e poder administrar o jogo de volta. Vamos ver como é que vai ser. Mas eu acho que a Lazio tem time para ir longe na competição. Agora passando para a Conference League, que mais uma vez tem a Fiorentina como uma de suas grandes favoritas. É bem verdade que nesse momento assim desponta como talvez a segunda grande favorita, pensando que o Chelsea está do outro lado da chave, e é de se imaginar que a Fiorentina seja a grande favorita para ir à final. E nesse caso é para ressaltar o local da final da Europa League, que eu acabei não mencionando. A Roma vai jogar contra o Athletic Bilbao para chegar a Bilbao. O sonho dos dois nesse momento é chegar a Bilbao, tanto Roma quanto Lazio, como o sonho da Fiorentina é chegar no estádio Wrocław, em Breslavia, na Polônia. E Nelson, a Fiorentina pode chegar lá mais uma vez? Ela pode se dar o direito de pensar que agora vai, depois de 2 vice-campeonatos? E assim, o quanto esse confronto com o Panathinaikos é difícil? E o quanto administrar o campeonato está sendo difícil para eles? Então, a Fiorentina meio que tem a obrigação, depois de 2 vices, de levar a Conference League a sério, porque sempre é uma das equipes favoritas, né? Os times dos campeonatos de ponta da Europa, eles acabam entrando como favoritos porque eles não têm uma disputa muito grande entre eles, né? São 5 times somando todos os campeonatos de ponta, e os outros são campeonatos mais alternativos, né, do continente. Então a Fiorentina já está ali no grupo das favoritas. Então, assim, eu achei o confronto da Fiorentina nas oitavas potencialmente mais difícil do que o que ela terá nas quartas, caso ela passe. Nas quartas de final, ela enfrentaria o Celje da Eslovênia ou o Lugano da Suíça. O Panathinaikos é um time muito mais complicado. É um time que tem muito mais tradição, inclusive time que já foi semifinalista de Champions até nesse século, pra gente não dizer que é tão longe assim. Já chegou, chegou às quartas de final de Champions League, né, contra o Barcelona em 2002, né? Time que já jogou final. Então, assim, e também um time que quer se igualar ao Olympiacos, né? O Olympiacos venceu a Fiorentina na final da última Champions League, é o maior rival do Panathinaikos, e o Panathinaikos certamente não vai querer perder da Fiorentina, vai querer se igualar ao seu rival e ir além. Mas nesse momento a Fiorentina está tendo algumas dificuldades, né? Por exemplo, a gente tem que ver até que ponto a lesão do Kean no jogo contra o Verona pode atrapalhar. Está tendo um pouquinho de dificuldade, porque ele também teve uma renovação do seu elenco, de parte do seu elenco agora na janela de transferências, né? Perdeu alguns jogadores, na verdade quis se desfazer até de alguns, e mudou o seu elenco, então algumas dessas peças ainda terão que ter um tempinho de adaptação, mas obviamente precisa se dedicar. A gente vê que a Fiorentina no campeonato ela está perdendo fôlego, né? A gente viu a Fiorentina ali brigando forte pela 4ª posição, mas agora ela já está a 7 pontos da Juventus. Mês passado, quando ela se enfrentou, quando houve o jogo entre as duas equipes, elas se igualaram em pontos. Então a Fiorentina está numa queda de rendimento que é preocupante, mas que ao mesmo tempo pode fazer com que ela precise se dedicar às Copas. No caso, a Conference League, né, já que ela já foi eliminada da Copa Itália pelo Empoli. Então, precisa ter um pouco de cuidado para não se complicar, porque o Panathinaikos é traiçoeiro e a gente sabe o quanto a Fiorentina gosta de se complicar sozinha, às vezes, né, na Conference League. Isso tem sido, mesmo nos 2 anos em que foi finalista. Enfim, é uma questão um pouco de cuidado, mas continua como favorito. Eu diria uns 60% a 40%. E talvez o caminho seja esse, porque, como eu mencionei, o cruzamento é um pouco mais fácil. Agora, nas semifinais, pode ser bem mais difícil. Pode pegar Betis, pode pegar a Vitória de Guimarães. Times que fizeram uma boa fase de liga. Inclusive, o Vitória de Guimarães até enfrentou, né, a Fiorentina na fase de liga. Então, se concentrar um pouco para talvez chegar em eventuais semifinais para ter um confronto um pouco mais complicado. Pois é, realmente confrontos muito complicados. Mas antes de falar de um outro confronto de italianos, agora da outra classificada e agora nova líder do campeonato, vamos lembrar de história. Produção, roda a vinheta do Cautio História. O tema dessa semana é justamente um confronto histórico entre Inter e Feyenoord, que ocorreu na temporada 2001-2002, de não muito boas recordações para Inter, não é mesmo, Nelson? A temporada 2001-2002 é uma temporada trágica, né, para os interistas, né? A gente pode lembrar aqui, quem torce para Inter mais tempo, vai lembrar, obviamente, da derrota para Lazio na última rodada da Série A, que deu o título para a Juventus, né?
e a Inter estava brigando pelo título e terminou em terceiro lugar. Então é nesse nível de trágico, né, o que aconteceu em 2001 e 2002. Mas antes disso acontecer, a Inter estava na semifinal da Copa UEFA, e era uma semifinal que era muito interessante, porque tinha o Feyenoord de um lado, e um Feyenoord que tinha eliminado o PSV, uma questão também que a gente tem que lembrar, né, o Feyenoord e o PSV eram potenciais adversários da Inter, né, agora nas oitavas da Champions League, e o Feyenoord tinha passado pelo PSV nos pênaltis, na edição da Copa UEFA, e para aí foi enfrentar a Inter. Do outro lado, a gente tinha o quê? Tinha o Milan. Tinha Milan e Borussia Dortmund. Então existia uma expectativa muito grande que a gente poderia ter uma final, um derby della Madonnina na final. E era uma final em jogo único que aconteceria em Rotterdam, cidade do Feyenoord, no estádio do Feyenoord. Então a gente tinha o Ronaldo se recuperando das lesões que ele teve, mas ao mesmo tempo em atritos com o Hector Cooper. A gente tinha no elenco da Inter o Sérgio Conceição, que hoje é técnico do Milan. E a gente teve um confronto que a Inter já começa perdendo, né? A Inter perde em casa pro Feyenoord por 1-0, com um gol contra do Córdoba, e aí já se complica, né? Já precisa ir atrás do resultado, e logo tudo cai por terra, porque a Inter toma 2 gols no primeiro tempo, e aí meio que o Feyenoord já dá uma hipotecada na vaga, né? A Inter acaba até empatando com 2 gols nos últimos minutos do jogo, mas não é suficiente, né? Se tivesse conseguido virar o jogo, mas fez o segundo gol aos 89, né? Então teve aquele período de finalzinho de jogo um pouco mais tenso, e não conseguiu. E aconteceu o pior, né? Do outro lado, o Milan também tomou uma bela goleada, né? Tomou 4-0 do Dortmund no primeiro jogo, quase foi atrás do resultado também na volta, né? Venceu por 3-1, mas não tivemos a final do derby della Madonnina, e acabou sendo um dos últimos capítulos do Ronaldo na Inter, né? Esse jogo contra o Feyenoord, ele já tinha se recuperado, já estava voltando de lesão, mas os atritos com o Cooper e, enfim, tudo que aconteceu ali com ele, né? Ele também já estava um pouco desgastado, ele decidiu ir para o Real Madrid, e a Inter optou por vender para tentar se recuperar dos baques que vinha sofrendo nos anos anteriores, e principalmente os da temporada de 2001-2002, que a Inter perdeu na semifinal da Copa UEFA e acabou perdendo um título, né? E a gestão do Moratti estava muito pressionada na época, porque o Moratti assumiu a Inter ali em 95, né? E investiu demais e só tinha vencido uma Copa UEFA até o momento. Então, era uma grande pressão, e aí a venda do Ronaldo, também muito por causa dessa derrota para o Feyenoord, acabou mudando os planos ali da Inter naquele momento. Pois é, e até ressaltar que essa do Borussia Dortmund com o Milan teve grande participação de um velho conhecido que também tem perfil no site da Cautiopédia. Amoroso, um dos únicos artilheiros em 3 países diferentes, e que tem sua marca na Udinese, no Parma, e que nesse confronto estava no Borussia Dortmund. Essa e mais histórias do passado e do presente, e até do futuro, você vê no site da Cautiopédia. E agora, falando do presente, voltando ao 2025, vivemos um momento que a Inter, mais do que nunca, em meio a todo esse crescimento na temporada, grande vitória com o Genoa da maneira que foi, em meio a todas essas lesões enfrentadas, Rodô Sommer, Thuram, tem o Çalhanoğlu voltando de lesão recentemente, todo mundo tá tendo que provar a força do seu elenco. E aí eu já jogo a pergunta pro Henrique. Podemos dizer que a Inter tem profundidade do elenco suficiente para competir pelas 3 taças. E aí já podemos dizer tanto para a Copa, e até uma pergunta paralela junto disso. Qual o grau de favoritismo em cada uma das 3? Tanto Scudetto, quanto Copa, quanto essa da Champions League. E aí eu repito essa pergunta para o Nelson também. Qual o grau de favoritismo da Inter para as 3 taças? Acho que o grau de favoritismo na Copa é um pouco menor, porque não deve ser o foco da temporada. Acho que vai poupar bastante, vai rodar elenco. O grau de favoritismo na Série A é total. O Napoli vem fazendo uma temporada espetacular, muito na conta do Conte, de como ele consegue fazer o elenco dele comprar suas ideias e comprar suas brigas, e vai se superando, mas a Inter tem a obrigação de ser bicampeã. A Inter tem mais elenco, tem mais tempo de trabalho, e na Champions é um pouco diferente, mas eu também vejo uma Inter que decepcionou na temporada passada, fez um grande jogo contra o Atlético de Madrid na ida e perdeu muitos gols. O Arnautovic, que acabou marcando o gol, perdeu 2 chances claríssimas e acabou puxando o cara na volta. A Inter vem com uma obrigação de passar por esse Feyenoord, que no momento tem um treinador interino, que eliminou o Milan muito na conta do Theo Hernandes, da bobeira que ele fez, da besteira que ele cometeu. Então eu acho que a Inter é bem favorita no confronto, e aí depois a chave vai ficar um pouco mais complicada, mas eu acho que a Inter tem condição. A grande questão para mim no momento é que o meio-campo da Inter, que foi o grande fator de solidez desse time, a grande força do trabalho do Inzaghi, vem sofrendo na temporada. O Çalhanoğlu por lesão não voltou bem,
Mkhitaryan caiu bastante e o Barella acaba ficando sobrecarregado. Mas a Inter tem elenco, a Inter tem Fratesi, a Inter tem Aslani, a Inter tem Zielinski, e o Inzaghi tem que achar o melhor jeito de utilizar esses jogadores. Ele parece não confiar tanto neles, ele se apega muito ao trio que deu tanto certo, que acabou sendo criado meio que ali ao acaso, quando o Brozovic teve aquele problema de lesão, e depois disso um trio que joga muito bem junto, mas que nesse momento da temporada oscila muito, e a Inter tem oscilado muito para mim por causa do meio campo. Então acho que a grande chave para a Inter continuar brigando por todos os títulos, e principalmente pela Série A, é conseguir de novo fazer seu meio campo jogar bem, fazer seu meio campo comandar os jogos. O ataque, é claro que sente muito falta do Thuram, porque o Taremi não encaixou como se desejava, o Arnautovic e o Correia são opções que não são tão confiáveis, fica muito na conta do Lautaro, que cresceu na temporada, recuperou a confiança, mas fica muito sobrecarregado. Mas acho que principalmente a rotação do meio campo, porque a rotação da defesa é confiável, os alas têm substitutos que conseguem manter o mesmo nível, os defensores ali, ele também, ainda que precise utilizar o Carlos Augusto, ou outras rotações consegue. Acho que no meio campo falta o Inzaghi confiar um pouco mais nas peças que ele tem. É um elenco que foi montado muito por pedidos dele e agora ele vai ter que fazer esse elenco render, mas a Inter, no seu melhor, tem chance sim de vencer a Liga dos Campeões. É uma das equipes que melhor disputou a fase de Liga, sofreu apenas um gol em contraponto à Série A, que começou sofrendo bastante. Agora é saber o peso da ausência do Sommer, como o Martins vai substituir, vai conseguir jogar, e como esse meio campo volta a encaixar. Se o trio voltar ao seu melhor nível, eu vejo uma Inter muito forte para brigar pela Série A e com uma chance grande, relevante na Liga dos Campeões. A Copa Itália acho que vai ser ali, levando como dá, se for avançando ótimo, mas acho que não vai ter o peso que teve em outras temporadas, porque a Inter tem objetivos maiores. E no caso, já que você estendeu as perguntas para mim, eu vou um pouco na do Rick, também acho que tem a questão do meio campo que está fazendo falta. Só que na Série A, isso faz menos falta do que na Champions League, por exemplo. Talvez o grande problema da Inter na Série A é que a Inter vai ter muitos confrontos diretos fora de casa, até o fim do campeonato. Alguns ele já passou por eles, né? Como, por exemplo, da Juventus, acabou perdendo. E tem o Napoli agora nesse fim de semana. Mas chega num confronto com o Napoli numa posição diferente, né? Já chega na frente e chega com o Napoli agora sem o Anguissa, por exemplo. Então, já pensando em questão de meio campo, já é um alívio para a Inter. Não tem o Anguissa que está fazendo uma baita temporada. Talvez dê uma equilibrada. O Napoli perde a sua peça mais importante de meio campo no momento. Enfim, obviamente, nesse jogo vai fazer muita diferença. Se a Inter ganha esse jogo, fica muito favorita para o título da Série A. Se empata, a gente ainda tem uma disputa com o leve favoritismo da Inter. E acho que mesmo se perder, a Inter continua tendo um favoritismo um pouquinho maior, tipo 52-48, vamos colocar assim, por causa do elenco. Porque o Napoli, apesar de estar conseguindo fazer um campeonato bom, nem sempre tem jogado bem, né? O Napoli às vezes vence pelo seu jogo, né? Pela consistência do time do Conte, mas não necessariamente porque é um jogo bonito. Tem feito jogos agora muito abaixo, né? Alguns jogos que meses atrás estaria ganhando mesmo não jogando tão bem, né? Então essa queda física que está acontecendo está atrapalhando muito. Na Copa Itália, também vou na do Rick, e tem a questão de que o próximo confronto seria contra o Milan, né? Caso a Inter passe pela Lazio nas semifinais, e o Milan está sabendo, depois da sequência de 6 derrotas, né, com o Pioli, está sabendo jogar o clássico com a Inter. Então, ao mesmo tempo, a Inter está mordida, porque não levou a melhor em nenhum dos clássicos da temporada depois dessa sequência. Então, pode ser que também aconteça, é jogo de ida e volta, né? Também tem essa peculiaridade aí na semifinal da Copa Itália. E na Champions League, eu sempre acho que apostar na Champions League é muita ousadia, né, digamos assim, porque a gente sabe que na hora do vamos ver, os orçamentos maiores funcionam muito mais. A gente viu, por exemplo, com a própria Inter, chegou na final da Champions League, conseguiu competir com o Manchester City, mas acabou fazendo falta. Talvez se a Inter tivesse um pouco mais de dinheiro, tivesse conseguido segurar um pouco mais o resultado ali e chegado ao gol que durante boa parte do jogo pareceu merecer. A Inter, durante grande parte do jogo, foi melhor do que o Manchester City. Se passa pelo Feyenoord, a gente não sabe se vai vir o Bayern de Munique ou o Bayer Leverkusen. A Inter é mais sólida do que esses dois times. Mais pra frente, a gente, sei lá, talvez no chaveamento, né? O Barcelona é o favorito nesse outro lado da chave, né? O Benfica, Borussia Dortmund e Lille. Aí já é mais difícil. A gente vai ter uma disputa muito forte de um dos melhores ataques da Europa na temporada contra um time que não tá indo tão bem defensivamente quanto tinha ido, por exemplo, na temporada em que chegou na final da Champions League, embora na Champions esteja funcionando a defesa. Então, eu não apostaria muito minhas fichas na Champions League porque eu acho sempre muito pesado. Obviamente tem condições
mas eu já coloco um pouco abaixo. Evitou o Real Madrid, né, um potencial confronto contra o Real Madrid nas quartas de final, o que sempre é bom em se tratando de Champions League, mas eu acho que a Inter vai acabar focando novamente no Scudetto no final das contas. Falando em Scudetto, agora vamos para um dos outros lados da disputa, agora quanto ao Napoli. Tem um momento de crise técnica, já é mais ou menos um mês sem vencer, tantas lesões, já foi a do Oliveira, já foi a do David Neres, agora, hoje, nessa terça-feira que gravamos, teve a lesão do Anguissa também por mais algum tempo, do time titular é contado quem não lesionou. Agora dá para dizer assim, que o Napoli perdeu fôlego, falta um pouco de físico, ou é assim, de certa forma, e aí eu vou estender a pergunta para o Nelson também, até vamos já fazer perguntas similares, até que ponto quem tem um pouco de culpa nessa situação? São os jogadores que estão atuando abaixo? Você tem alguém jogando abaixo do desempenho, como o Lobotka que deu uma caída de produção, o Lukaku, os outros, ou é uma razão do Conte, ou é uma razão até mesmo da própria maluquice que foi o não mercado do Napoli? Será que quem tem culpa mais nessa história? Primeiro você, Henrique. Acho que é uma questão que envolve tudo isso. Acho que é uma questão natural de um elenco que estava performando muito acima do esperado. O Conte é um cara muito do atrito, a gente sabe. Eles exigem muito no mercado. E isso acaba gerando atrito dentro do clube, porque ele, na maior parte das vezes, não é atendido. Ele não era atendido na Inter, que tem uma situação melhor, então no Napoli menos ainda. Mas, ao mesmo tempo, ele é um cara que encontra soluções, que encontra um McTominay, que era um operário no United vencendo um cara fundamental na temporada, que faz uma zaga que não era para ter o desempenho que vem tendo e consegue jogar, embora tenha lances como esse gol patético aí da última rodada, mas eu acho que é uma junção de fatores. Eu acho que alguns jogadores caíram um pouco fisicamente, porque o jogo do Conte exige isso, exige 90 minutos muito intensos, e a Napoli tem precisado de 90 minutos em alguns jogos, que no começo da temporada conseguia decidir em 60, 70, agora não, tem que ir até o final. Isso vai causando desgaste. O Lobotka é um desses jogadores, é um cara que a parte técnica é muito acima da média, mas se o físico não está ali, a parte técnica cai. Então eu acho que é uma junção de tudo isso. Eu acho que o Napoli perdeu sim um pouco de fôlego, vai ter que mostrar força nesse duelo, confronto direto contra a Inter, mas ainda que vença, vai ter que mostrar que o elenco é profundo o suficiente para o Conte conseguir tirar o máximo até o final da temporada e conquistar um título que seria muito surpreendente. O Napoli foi campeão recentemente, mas a mudança no elenco é muito grande e vem de uma temporada anterior muito ruim. Então o Conte consegue sempre esse resultado rápido, onde ele chega. Mas eu acho que vai ser uma temporada que vai ser semelhante, para mim, à primeira dele na Inter. Jogou muito futebol, mas eu acho que vai terminar sem título. Mas na temporada seguinte, com os ajustes certos, pode ser campeão. Agora, eu acho que o Napoli, seja por um motivo ou outro, o Conte não sabendo ajustar algumas coisas aqui, o Lukaku, o Lobotka perdendo um pouco de rendimento técnico, o físico estourando em alguns jogadores, no total caiu um pouco. E vai ter que ser no limite ali para conquistar esse título. Vai depender muito da Inter perder desempenho, da Inter deixar pontos pelo caminho. Eu acho que, no geral, se a Inter conseguir ter um rendimento ali 80% do que pode, tem tudo para ser campeão. Eu vou muito na do Rick, mas acho que tem um principal culpado aí, e já há de muito tempo, que a gente até já falou isso aqui, que é o De Laurentiis. Você não deixa o Kvaratskhelia ganhar um salário da época que ele era do Dinamo Batumi. Você não faz isso para economizar dinheiro. Aí você perde o cara no meio da temporada, não tem um momento de reposição, porque você não quis dar um aumento de salário que era condizente para o que ele fez na temporada do título do Napoli. Então, o Napoli vai sofrer agora porque perdeu o Kvaratskhelia, trouxe o Okafor para o lugar, não tem o David Neres no momento, e perdeu o seu principal jogador, porque assim, o Lukaku, obviamente, ele é decisivo, mas o Lukaku de 5 anos atrás era muito mais decisivo do que o de agora. Então, o Lukaku de agora, ele depende de muito mais jogo para ele. Quem fazia isso? Kvaratskhelia. David Neres, quando estava bem. Tá sem os dois, quem vai fazer? O Raspadori? O Raspadori ganhou um gol agora, no jogo contra o Como. Ele não vai ganhar sempre. Ele tem tido dificuldade de arrumar as coisas sozinho. Até nessa fase ruim do Napoli, ele até tem correspondido um pouquinho. Tá aparecendo mais, tem deixado um gol ou outro. Acho que o espaço de crítica ao Raspadori aqui, Caio, vai ser sempre seu. Não vou... Hoje você está apresentando, talvez você não vai ter
seus 10 minutos para malhar o Raspadori aqui. Assim, a mudança de esquema tático deu uma mudada nele, mas assim, ao mesmo tempo o Raspadori, né? Então, eu sempre entendi o Raspadori como um jogador que ele atua melhor nessa função, de atrás de um atacante principal, ali mais centralizado, né? Não jogando de ponta, jogando de referência, não é a dele. No Sassuolo, os melhores momentos dele foram mais ou menos do jeito que ele tá jogando agora. Um pouquinho ali forte a um outro atacante, né? Muitas vezes era o Caputo, no caso do caso do Sassuolo. Mas enfim, e aí acaba estourando, né? Você deixou de... Quer dizer, você até ganhou um dinheiro com o Kvaratskhelia, poderia ser um valor maior, se fosse em outro momento, e você não reinvestiu. Então acaba estourando no elenco, não tem o que fazer. Eu ainda estou surpreso de que isso não gerou um desgaste imenso entre o Conte e o De Laurentiis. Porque a gente sabe que isso vai acontecer em algum momento. Eu tenho um palpite do porquê, e aí até me permitindo a interrupção, eu tenho um palpite de que o Conte não esbravejou publicamente, até por essa questão substituto, por duas coisas. Uma questão que o Kvaratskhelia já era um fruto do passado, de não ter renovado. O certo dia que era para ter renovado, ganhou o campeonato dia 4 de maio de 23, renova no dia 5. Era o caso dele e do Osimhen, era óbvio. Não fez isso, pagou o preço de agentes que queriam fazer as coisas. Tava lá o agente georgiano, tava até o glorioso Zaccardo junto também, que tava na negociação, que ganhou um pouquinho e tal. Beleza, tá para isso? Então, assim, se programe, pense num substituto melhor. O problema é que o Napoli perdeu muito tempo. Conte, eu quero o Garnacho. Não tem o Garnacho, eu quero o ADM, não sei o que. E perdia tempos e tempos e tempos. No fim, no último dia, só sobrou o Okafor. E eu acho que é até por isso que o Conte não tá buzinando tanto na orelha. Porque, de certa forma, o Conte foi um pouco parte dessas negociações, parte dessas situações. Mas, mesmo assim, não tira a incompetência de seu De Laurentiis e seu Giovanni Mana. Então só aí você tira. Você ainda tem algo para completar, Nelson? Eu ia falar que essa bomba vai estourar daqui a pouco, porque se o Napoli, principalmente se o Napoli não ganhar o campeonato, o Conte vai querer montar esse elenco. O De Laurentiis não vai dar tudo que o Conte quer, porque o cara não faz isso. Então essa bomba vai... Vamos ver o andar da carruagem. O Conte que na Inter exigiu o Kanté e foi um dos grandes motivos dele sair. Esse tipo de cara. Então se ele vier com esse tipo de pedido, eu acho que essa bomba vai estourar. E na parte de campo, para mim, além de tudo, o grande erro dessa janela é não ter atacado a possibilidade talvez de buscar um ala ou outro que produza mais gols. Os times do Ponte vitoriosos sempre tiveram alas que produzem muitos gols. E agora, sem David Neres, sem Kvaratskhelia, o Spinazzola não é esse cara, o Di Lorenzo não é esse cara, o Politano, que pode fazer ali, não é esse cara. E não foram buscar ninguém. O Okafor é a solução. Então, acho que o Napoli vai ficar refém de não ter atacado o que precisava atacar e refém do Conte de tirar o máximo dos jogadores, do McTominay continuar achando gol de cabeça e gol entrando na área, e o Lukaku ser o melhor Lukaku possível de hoje. Mas o melhor Lukaku possível de hoje não é aquele que chegou a ser um dos melhores do mundo por Conte. É um Lukaku muito bom, mas não é um dos melhores do mundo. Considerando o atual Napoli, já é um milagre o Conte conseguir 11 para entrar em campo. Já é um sinal. Agora vamos para a Juventus. O desafio da vez dessa equipe do Thiago Motta, e aí já vamos nesse esquema de papum para os dois aí, trocar bola, porque tem rendido rápido. O desafio é entender qual que é o padrão. Qual que é a real Juventus? É a equipe que consegue pegar um G4 na Série A, tá com bom rendimento na Série A, ou é a equipe que perdeu da forma como perdeu para o PSV na Champions League? De que forma dá para confiar nessa Juventus? E tem um segundo dilema que eu acho que é um dos debatedores desse desempenho. O que vai ser o futuro da Juventus? Vai ser com base em Colomouani ou vai ser com base em Vlahovic? Primeiro você, Nelson. Depois você, Rick. Eu acho que só Deus sabe qual é a verdadeira Juventus, porque é uma irregularidade que não é normal na história da Juventus. A Juventus não é um time irregular. A gente, inclusive, talvez o poço de marasmo, né? A Juventus é o time do 1-0, é o time que ganha, é o time que vai levando as coisas e pronto, né? Que tem o lema que vencer não é importante, é a única coisa que conta. Então não é um time irregular. Então isso aí já é algo que está fora dos padrões históricos da Juve, né? Então, assim, agora, como as coisas estão mudando um pouco ali no cenário da Série A e o foco da Juventus meio que se tornou, né, embora seja declarado, mas não era, né, a gente sabe que não no início da temporada
queria competir pelo título, já está fora dessa briga, mas voltou a competir fortemente pela Champions. Eu acho que essa vaga, essa quarta vaga aí, está entre Lazio e Juventus. Então vai depender um pouco do que a Lazio vai fazer na Liga Europa, mas a Juventus está começando a ter um pouquinho mais de consistência desde que o Colomani chegou, algo que era muito reclamado do Vlahovic. A gente até comentou aqui, né, em outras edições, como o Vlahovic tinha uma dificuldade mostrada por estatísticas de completar jogadas, né? Se fosse no basquete, ele era o rei do turnover da Juventus, né? Então, com o Colomani não. O Colomani tem mostrado eficiência demais, né? Já tem quase a mesma quantidade de gols que o Vlahovic, que jogou o campeonato inteiro, né? Deu uma encostadinha já. O Vlahovic agora voltou a dar uma escapadinha porque ganhou um presente do Cagliari para decidir o jogo do fim de semana, mas o Colomani já estava encostando rápido. Muito se fala de que o Vlahovic não permanece na próxima temporada e eu tendo a acreditar nessa possibilidade. O Vlahovic é um cara que tem mercado, talvez um pouco menos agora do que teve há 1 ano, 2 anos atrás, mas o Colomani encaixou no jogo do Thiago Motta. É um cara que não estava se dando bem no PSG e que o PSG muito provavelmente venderia para poder ir atrás de outros jogadores que o interessasse. E o Vlahovic é o cara que pode financiar a compra do Colomani, né? Então, eu acho que isso está um pouco ficando bastante evidente, assim, né? O Thiago Motta já teve certos atritos com o Vlahovic também. Então, eu vejo que o futuro vai ser francês e não sérvio por lá. Eu concordo, acho que o Colomani vai ser a sequência para a Juventus. Eu achava que o Vlahovic podia ter um encaixe muito melhor do que teve com o Thiago Motta, e aí pode ser culpa de um ou do outro, pode ser só o futebol como é. Eu achava que ele poderia reproduzir muito das coisas que o Zirkzee entregava ali no Bolonha, mas ele não conseguiu e ainda aumentou esse problema de parar de fazer gol, que ele fez muito na temporada anterior. Eu fui um dos caras que fui muito contra a ideia de que o trabalho do Allegri nesse final era horroroso, eu não achava. Eu achava que era um trabalho que conseguiu utilizar bem a base e que conseguiu resultados que na Juventus sempre foi o preponderante, mas se a Juventus mudou, tem que ter paciência com o Thiago Motta. O começo do Bolonha foi muito parecido com esse começo de Juventus. Um time, às vezes, ali que jogava bem, mas faltava agressividade, um time de muitos empates, e melhorou um pouco quando ele conseguiu agora, essa janela, trazer jogadores que melhoraram isso. O Colomani sendo esse cara de mais movimentação, que ataca muito bem o espaço, e que permitiu a Juventus ter maior fluidez no ataque. Mas eu acho que muito do fator dessa Juventus que oscila muito vem dos seus pontos. O Yildiz é um jovem muito talentoso, mas que oscila ainda. O Nico Gonzalez, eu esperava uma temporada melhor dele. Então eu acho que a Juventus tem os padrões corretos para jogar o futebol que quer, mas ainda faltam pequenos ajustes que fazem toda a diferença. E eu acho que esses ajustes vão acontecer com o tempo. Só não sei se ainda é nessa temporada. Não sei se a Juventus vai confirmar essa vaga na Liga dos Campeões, o que seria muito importante para dar credibilidade e dar mais tempo para o Thiago Motta, porque o objetivo, como o Nelson falou, era brigar pelo título. Quando você pega um cara que fez com o Bolonha, sendo a Juventus, você quer brigar por título. Você pode não falar isso publicamente, mas é isso. E esse objetivo já tem que ser retraçado. Mas eu acho que a Juventus, ela tá no caminho certo. Eu acho que os padrões estão ali, o time faz as coisas do jeito que o Thiago Motta deseja, falta um ajuste fino. Um segundo que você perde em cada execução acaba dificultando e às vezes a Juventus fica nesse marasmo e deixa escapar resultados que era para conseguir. Mas eu vejo com bons olhos o trabalho do Thiago Motta e eu acho que o Colomani vai ser o futuro da Juventus. E eu acho que é um jogador que é muito interessante e que no PSG sofreu ali por não encaixar tanto na ideia do Luiz Henrique, que queria um outro tipo de jogador, tanto que vai indo muito melhor sem esse homem de referência, com Dembélé e com o próprio Kvara mudando e trocando de espaço ali. Eu acho que o Colomani vai ser uma boa para todo mundo. O PSG porque quer fazer dinheiro, a Juventus porque quer esse novo 9 mais completo, e o Vlahovic, a não ser que desande de fazer gol no final de temporada e, sei lá, recoloque a Juventus numa briga por título, algo assim. Eu acho que o tempo dele em Turim passou e ele vai ser vendido e tem muito mercado, principalmente na Premier League. Mas eu acho que a Juventus está no caminho certo, mas faltam pequenos ajustes que eu não sei se vão acontecer ainda nessa temporada. Eu acho que a Juventus da próxima temporada tende a ser muito mais forte. Ainda que nessa discussão dos vilões do coeficiente, passamos pela Juventus por essas irregularidades que acabaram tirando a Juve na prorrogação. Agora vamos para outro que
complicou para quem sonhava com uma quinta vaga em Champions League, mas que diferente da Juventus, tem tido umas irregularidades do campeonato também, que é o Milan. E aí, mais uma vez, uma pergunta para os dois, porque aqui é assim. Qual que é a razão da irregularidade de desempenho de um time que prometia tanto, principalmente depois do mercado de inverno? É mesmo o treinador? Tem um pouco da adaptação do Sérgio Conceição? Tem algum caos maior? Tem um Milan perdido fora de campo? Quem tem as principais culpas desse desempenho irregular do Milan? Começa com você, Rick. Acho que, de novo, uma combinação de fatores. É um Sérgio Conceição que vai muito bem nos jogos grandes, ele esmiuça muito bem esse tipo de confronto e consegue tirar o melhor dos seus jogadores, botar na cabeça deles uma ideia. E eu acho que estava funcionando contra o Feyenoord. O Milan fazia um grande jogo, vencia o jogo, até o Theo Hernandes fazer o que fez. E nos próprios clássicos, que o Milan saiu atrás contra a Juventus, saiu atrás contra a Inter, e ele soube ajustar no intervalo. Mas eu acho que também é questão de elenco. Eu acho que o Milan falta ainda algumas coisas. A janela foi positiva, mas eu, por exemplo, acho que o ataque ainda é uma questão que o Santi Giménez vai demorar um tempo a entender a diferença de jogar na Holanda com um volume absurdo que os times maiores têm. De jogar na Itália, você tem menos oportunidade para o jogo, você tem que ser mais decisivo quando a bola chega. Eu acho que é um Milan de ajustes, é um começo de trabalho, sem tanto tempo para treinar, agora vai ter um pouco mais pela eliminação na Champions League, mas o Sérgio Conceição é esse cara. Ele no Porto era brilhante nos jogos grandes e é muito querido por conta disso. Enfrentar o Porto em Champions League sempre foi chatíssimo para qualquer equipe, era raro. Só o Liverpool, nos anos recentes, teve uma goleada e classificou tranquilamente. O resto sempre foi no sofrimento. Mas ele sempre sofreu também para enfrentar boxes mais baixos, para enfrentar equipes mais bem encostadas. Então vai ser uma junção dos dois. O Milan vai ter que corrigir pequenas coisas no mercado e o Sérgio Conceição vai ter que ir ajustando esse padrão. Eu não achei que o Milan jogou mal contra o Torino, por exemplo, mas deixou escapar oportunidades que acabam custando caro, e esse tipo de ajuste tem que acontecer para poder fazer um final de temporada à altura do que se espera do Milan. Agora, a quinta vaga já saiu de cogitação, então o Milan não vai jogar a próxima Liga dos Campeões, acho muito improvável. É focar em ter o melhor elenco possível para disputar o título italiano na próxima temporada, porque o Milan sempre tem que disputar o título italiano. Se não está disputando o título, não tá certo. A minha visão é essa. Eu concordo com o que o Rick falou. E também tem os fatores que a gente já mencionou aqui até outras vezes, né? A falta de comando que tem lá de cima está refletindo claramente em outras coisas do que acontece dentro de campo. O Rafael Leão, a gente já viu ele oscilando muito, mas dentre esses senadores, né, vamos colocar assim, apesar de eles nem serem jogadores tão experientes assim, enfim, os líderes técnicos do elenco, né, o Rafael Leão talvez seja o que está menos oscilando no momento, é o que mais chega lá para corresponder. A temporada do manhã é péssima, a gente viu aí o que ele fez no gol que o Torino abriu o placar, esse é só um dos muitos erros da temporada dele, tem cometido vários, cometeu contra o Feyenoord, por exemplo, no jogo de ida. Então, a temporada dele é ruim. É um cara que sempre foi muito confiável pro Milan. E a mesma coisa o Theo Hernandes. Então, a gente vê a temporada do Theo é pior ainda, né? Porque o que ele fez contra o Feyenoord foi só a cereja do bolo de vários erros, várias picuinhas, várias coisas. E a gente, por exemplo, a Gazeta dello Sport disse que ele vai sair. Já saiu a matéria logo depois do jogo do Feyenoord que foi a gota d'água que vai ser negociado na janela agora do verão europeu, que é a chance de que o Milan teria para não desvalorizar mais o cara que parece que não está muito motivado de permanecer em Milão. Tá muito parecendo relapso, enfim. E a gente vê com a falta de comando que eu mencionei antes, é a falta de ideias também, né? A gente vê que o Milan que vai buscar o Morata, que foi com certeza uma das principais aquisições, né, da janela anterior, de verão. Você pega o cara, recém-campeão da Euro pela Espanha, capitão dessa Espanha, 6 meses depois você tá mandando o cara embora? E tá mandando o cara embora pro Galatasaray ainda por cima? Tudo bem que foi o que ele aconteceu, foi o que apareceu para ele ali, né, na janela ficada. Mas você vê que eles vêm com uma ideia que talvez não seja muito convincente. A gente viu isso na escolha do técnico, do Paulo Fonseca, lá no início da temporada. Ninguém muito, parece que meio sem ter hesitante, assim, sem saber para onde vai. Depois muda tudo muito rapidamente e ninguém dá as caras para chegar e dizer: sou eu que estou aqui, a minha responsabilidade é minha. Demite o Maldini, bota o Ibrahimovic para fazer mais um pouquinho do que o Maldini fazia. O Ibrahimovic simplesmente desaparece. O presidente, ninguém ouve falar nele nunca. Assim, o presidente, o Scaroni só fala besteira, mas ele não manda em nada, né, no final das contas. Mas o dono do Milan, né, o Cardinale, aparece lá de vez em quando. Então a gente vê que isso parece estar refletindo. A gente, por exemplo, aconteceu isso já com o Milan há pouco tempo atrás.
Quando o Berlusconi começou a encher o saco do Milan, a gente viu que isso aconteceu. Veio depois aquela gestão muito rapidinha do Lee Yong-hong, o chinês. Mesma coisa. E a gente viu isso acontecer na Inter, por exemplo, quando o Eric Toir assumiu a Inter, a mesma coisa. Então, não tem aquele ditado que quando o animal só engorda com o olho do dono? Então, o dono tem que estar ali sempre. Parece que a galera está meio alheia ao que está acontecendo e que isso está impactando. Então, a torcida não à toa está extremamente nervosa, né, com a gestão atual do Milan. Mas não é assim que resolve, né? A gente sabe que quando é um clube empresa, pode ficar anos aí, né? Na Itália a gente viu isso, acho que para quem é brasileiro está vendo o SAF agora, mais recentemente, né? A gente sabe como isso acontecia na Itália de forma muito normal, né? Essas manifestações de torcida, falando vai embora, e o dono não sai. Foi assim no Genoa por anos, né? Com o Preziosi, foi assim no Bari com a família Matarrese, por exemplo. E o Milan tá um pouco assim, o Torino é a mesma coisa, né? A gente falou até, trouxe isso aqui alguns meses atrás, por exemplo. Mas enfim, é isso aí, vai ter que aguentar. E se o Theo vai ser vendido, e eu acho que se for uma situação complicada conhecendo o Sérgio Conceição, mas o Milan vai repor com quem? Um dos melhores laterais do mundo quando ele está bem. E vem de cima, como o Nelson falou, e acaba num caso como esse do Theo. O Theo que teve muitos atritos com o Paulo Fonseca, e eu critiquei muito o Paulo Fonseca, e aí ele começou bem com o Sérgio Conceição, e no jogo mais importante da temporada ele faz uma das maiores bizarrices que eu já vi. Uma das discussões mais estúpidas que eu já vi. E aí acaba que, cara, não tem o que fazer. Eu acho realmente que não tem mais clima ele ficar no Milan, só que repor não é tão simples assim, e o Milan vai lidando com isso. É uma equipe que parece sem rumo. E o Sérgio Conceição foi uma escolha que eu gosto muito, mas é um cara que, assim como o Conte, tem um gênio muito forte, e para começar a ter atrito é muito rápido. Então vamos ver como é que vai ser esse final de temporada. Bom, agora uma pergunta dupla falando em quiprocós da semana, porque não foi só um, foram dois. Primeiro, o quiprocó do Gasperini com o Lookman, que o Gasperini saiu dizendo, o Lookman não sabe bater pênalti, que não sei o quê. Segundo, o segundo quiprocó na Udinese, que o Lorenzo Luca tira a bola do Tovan para bater o pênalti, faz o gol, e mesmo assim o Rumo Giants sabiamente tirou ele de campo na vitória contra o Lecce. E aí é uma pergunta para os dois. Esse tipo de coisa, dá para dizer que tem efeito nas equipes? A Atalanta pode rachar o vestiário pensando nisso, que o Gasperini tem seus mistérios? E o Lorenzo Luca, foi um animal inconsequente ou só uma situação normal? Cada um dá um por si. Primeiro você, Nelson. Eu acho que no caso da Atalanta, né? A Atalanta respondeu, mas respondeu contra o Empoli, né? O Empoli é o time é o pior time da Série A no momento, né? Não ganha 11 rodadas, tá tomando uma goleada atrás da outra. Tô até curioso de que o Daversa ainda não foi demitido, né? Porque tudo bem que ele fez um trabalho interessante ali no início da temporada, ganhou aquela gordurinha, mas a gordurinha já foi embora, né? Então a Atalanta responde contra esse time. Eu ainda esperaria um pouco, até porque o Lookman respondeu ao Gasperini. Não foi simplesmente o Gasperini que criticou. O Lookman chegou e disse, estou decepcionado por você ter dito simplesmente que eu sou um dos piores batedores de pênalti que ele já visto na história. Não se diz isso de um atleta. Não se diz isso de um atleta que te fez 3 gols e te deu o seu único título, sendo que você já é um velhote. Se enxergue. Você precisa ser um pouquinho. Tá um pouco acima do tom, o Gasperini. Então, achei até que o Lookman foi educado na resposta. Talvez não devesse responder, mas respondeu e achei até educado. Coisa que o Gasperini não foi, a gente sabe que o Gasperini não é uma pessoa muito polida, né? Então, acho que acaba influenciando muito mais no caso da Atalanta, porque a Atalanta deveria estar brigando por mais, né? A Atalanta agora está em crise, porque não tem a Copa Itália, perdeu a Champions League, que obviamente não era um objetivo ganhar a Champions League, mas tinha condições totais de chegar às quartas de final pelos cruzamentos que teve, né? Tanto o Clube Brugge depois pegaria Aston Villa ou Lille, né? O Borussia Dortmund, enfim. O cruzamento era um pouco mais fácil que outros, então tinha condições de chegar às quartas de final, que já seria, né, repetir a sua melhor temporada em Champions, e a Copa Itália foi embora, e agora a luta pelo título estava indo embora, mas o fato de que o Napoli, principalmente o Napoli, mas a Inter também deu uma ralentada nesses últimos tempos, fez com que a Atalanta se reaproximasse, né, agora está a 3 pontos da Inter. Eu ainda acho que essa distância é um pouco ilusória, não acho que a Atalanta consiga brigar, porque está tendo muitas lesões, uma delas até tinha sido a do Lookman, né, que voltou, tem essa, né, o Lookman voltou de lesão contra o Brugge, e o Gasperini nem esperou o cara melhorar, já foi logo detonando ele. No caso da Udinese faz pouca diferença, a Udinese já está salva do rebaixamento,
Só tem 36 pontos, não vai cair de jeito algum. Não briga por vaga em competição europeia, na minha opinião. Essa distância também de 6 pontos, apesar de ser pouca, né, para a Fiorentina, também acho ilusória, porque a Udinese não tem esse desempenho a ponto de conseguir uma sequência aí de vitórias para encostar, realmente. E o Luca é um cara que vai ser negociado em breve, né? A gente sabe que isso vai acontecer, é o que o Udinese faz. A temporada do Luca é boa, ele já tem 10 gols, né? Inclusive, a gente até pode discutir um pouco isso aqui em outra edição, né? Nosso tempo está se esgotando, de como o campeonato italiano, dessa vez, nessa temporada, a gente tem muitos atacantes italianos rendendo bem ali no grupo de artilheiros, né? A gente tem o Retegui na artilharia, a gente tem o Ken também brigando, tem o Luca, tem o Pinamonti que também está indo bem, o Espósito, enfim. Depois a gente pode entrar nessa área em uma outra edição, mas o Luca vai ser vendido. Então, para a Udinese tá de boa. Calma, a vida tá de boa. Você, Henrique, um destaque sobre essas situações? Concordo com o Nelson sobre a Udinese. Puxão de orelha no Luca já aconteceu em campo, tirou ele ali, e depois do jogo o capitão já veio falar que o importante era a vitória. A Udinese quer vender, o Luca quer jogar, colocar ele em campo até o final da temporada, a Udinese está salva, para valorizar mais ainda e conseguir uma boa venda. Agora, na Atalanta é diferente de um Gasperini que a gente lembra, brigou com o Papu Gomes, por exemplo, que sempre teve esse tipo de conflito, e é um conflito com um jogador que acabou de fazer 3 gols numa final de Liga Europa e dar o maior momento da carreira dele. Eu acho que foi muito acima do tom de uma maneira que um cara que está há tanto tempo na Atalanta, e a torcida ficou do lado do Lukman, fez declarações reconhecendo que o Gasperini foi acima do tom. Eu concordo com o Nelson que eu acho que o Lukman não deveria ter respondido, mas já que respondeu, foi muito educado e foi muito correto no que disse. Vamos ver como isso vai afetar o elenco por restante da temporada, porque o Lukman é o melhor jogador da equipe, embora o Retegui esteja fazendo gols, o Lukman é o grande jogador, a referência técnica, e vamos ver se isso vai se dissipar, se os dois vão se entender e no campo ali as coisas se resolvem, ainda que a relação nunca mais volte a ser a mesma, ou se isso vai afetar no elenco. Eu acho que a Atalanta tem na pontuação ainda ambições de título, mas eu acho também que não vai chegar, vai ficar curto, é jogar a Liga dos Campeões mais uma vez, o que já é muito acima do geral, mas fica abaixo do que ela poderia em algum momento da temporada. Em algum momento pareceu que era o ano que a Atalanta ia conseguir de fato brigar pelo título, brigar pelo Scudetto, mas com esse atrito eu acho que não vai ser o caso. E assim, o Lukman realmente não é um bom batedor de pênalti, mas é o cara que, voltando de lesão, entrou, fez um gol para botar um pouco de fogo no jogo com 50 segundos, depois do primeiro tempo que a Atalanta perdeu gols inacreditáveis e sofreu gols que não pode sofrer, ele estava com confiança, pegou a bola, bateu. Eu acho que esse puxão de orelha poderia acontecer no vestiário, mas mesmo no vestiário não no tom que foi, no tom de falar que é um dos piores batedores da história e algo assim. Eu acho que o que ele ganha com isso? Qual é o ganho? O Lukman, a partir de agora, vai virar o melhor batedor, vai começar a treinar pênalti como maluco? Não vai, cara. Então, acho que o Gasperini errou, como já errou em outros momentos, mas vai seguir a vida e vamos ver. Eu acho que o Lukman tem uma grande chance de ser negociado ao final da temporada. Bom, é isso. Com todos esses comentários, todos esses assuntos, encerramos aqui a edição 51 do podcast da Cautiopédia. Espero que vocês tenham gostado de todo mundo aqui, dos debates. Dê o seu feedback. Obrigado ao Nelson, obrigado ao Henrique pela participação e obrigado a você que nos ouve pela parceria com a Central 3 e que nos assiste com a parceria com o nosso futebol. Arrivederci e tchau.